Quantos acharam? Diga amém. Sentados mesmos, assim como estamos, vamos ler. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém. Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra. Como podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Uma pequena reflexão, irmãos, em cima do nosso tema. Algumas coisas me chamaram a atenção, e desde a semana passada, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a me perguntar a Deus: o que há por trás dessa afirmação tão contundente dos apóstolos? Pois eles haviam sido presos, haviam sido encarcerados, porque ao pregarem em nome de Jesus, e não só pregarem, mas ao efetuarem uma cura em nome de Jesus, eles foram presos e agora eles estavam sendo confrontados, e o sinédrio reunidos perguntava entre si: o que nós vamos fazer? O que vamos fazer com estes homens? O que faremos para que eles não mais preguem, divulguem essa mensagem? E eles chegaram à conclusão: vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los para que eles fiquem com medo, para que eles temam e não mais preguem o nome desse Jesus. Porque eles viram a intrepidez com que Pedro havia falado para eles do que Deus estava fazendo por meio deles. Então eles dizem: olha, julguem vocês se antes é conveniente nós obedecermos a vocês ou a Deus, porque nós não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia! Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles não pararam, graças a Deus. Agora, o que faz esses homens afirmarem tal coisa? Que afirmação poderosa, queridos. Talvez alguns de nós, eu não sei como eu reagiria diante de uma ameaça. Quem sabe como estão passando os nossos irmãos indianos, que estão sendo mortos, os pastores estão sendo queimados. Isso não foi no passado, está acontecendo agora. Estamos recebendo e-mails de todas as instituições do Brasil, de irmãos que estão divulgando os e-mails. Vocês devem ter recebido alguns desses, mostrando que lá na Índia os pastores estão sendo queimados vivos, as igrejas estão sendo destruídas, aqueles que se declaram cristãos estão sendo açoitados, amedrontados, e se eles continuarem professando a sua fé, eles estão recebendo ameaças de morte. Nós não sabemos o que é estar diante de tal adversidade, para poder dizer: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ao ponto de enfrentar a morte, ao ponto
de enfrentar qualquer julgamento e qualquer afronta e qualquer ameaça. Aliás, nós não temos recebido ameaça nenhuma. Nós não temos recebido, graças a Deus, no Brasil, afronta nenhuma para que nos impeçam de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Quem sabe outras coisas podem nos impedir de falar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos visto. Quem sabe muitas outras coisas nós pudéssemos enumerar, das quais estão nos impedindo de falar da mensagem do Evangelho, menos as ameaças. Eu não vou falar essas coisas, eu não vou nomeá-las, porque o meu objetivo é outro em cima desse texto. Mas eu deixo essa ponta de reflexão para depois, ao lerem o texto, os irmãos se perguntarem: o que quem sabe me impede, o que quem sabe nos impede de estar anunciando o Evangelho de Jesus? O que me chamou a atenção aqui é porque eles fizeram essa afirmação e o modo como eles fizeram. E estudando o contexto, porque você não pode estudar um texto fora do seu contexto. Estudando o contexto que aconteceu antes, eu cheguei à conclusão de que eles afirmaram com tanta veemência isso, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Diz o texto que a causa da prisão deles foi quando eles entraram no templo para orar. Você pode ver isso aqui no capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo para orar, e um aleijado pede esmola, e Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E prontamente aquele homem levantou e andou, e isso foi notório, isso causou um rebuliço, isso causou um espanto ao sinédrio e às autoridades. E só uma pessoa que está cheia do Espírito Santo pode fazer uma afirmação dessas. Depois diz a Bíblia que eles foram convocados, e então, cheios do Espírito Santo, eles deram testemunho e falaram de todas as coisas diante das autoridades do que Cristo tinha feito, ao ponto deles dizer: que intrepidez tem esse homem. Agora sabemos que ele teve com Jesus. Veja aí o versículo 13 do capítulo 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Primeira observação é que eles eram incultos e iletrados. Mas a segunda observação nos chama a atenção. Agora sabemos que eles estiveram com Jesus. Não porque eles agora eram sábios e se tornaram grandes entendedores das coisas, mas porque a vida deles estava cheia de poder. Porque o mesmo poder que estava sobre Jesus, quando ele evangelizava e curava, estava agora sobre aqueles homens. E se você voltar um pouquinho antes, havia acontecido o Pentecostes. E logo após o Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a mensagem do Evangelho, explicando o que estava acontecendo naquele momento. Ele se levanta e diz: varões, irmãos, que aqui vedes o que acontece hoje. Sabei que em nome de Jesus o Nazareno isso está acontecendo. E começa a pregar, e ele vai por Moisés, por Davi, por todo o Velho Testamento, e chega a Jesus e diz: esse a quem vós crucificastes é o Jesus a quem Deus o Pai ressuscitou. Compungindo-se a turba toda, diz o texto que quase 3.000 almas se converteram, porque eles ficaram o quê? Tocados pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo. E então, convencidos pelo Espírito Santo, eles disseram: varões, irmãos, que devemos nós fazer? E eles: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Agora, se você notar, Pedro antes estava no cenáculo orando. Eles estavam aguardando a promessa. Eles não tinham saído ainda para pregar. Eles estavam somente orando. Eles só fizeram isso depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, a igreja nasceu no mover do Espírito de Deus. A igreja não é um grupo de pessoas que se organiza e diz: vamos fundar uma igreja. A igreja, ela nasce sobre a autoridade e a marca do Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo de Deus, está a igreja do Senhor Jesus. Assim como a igreja nasce com a marca do Espírito Santo, não pode haver nenhum mover missionário sem o mover do Espírito Santo na igreja que ele funda. Todo movimento missionário, todo movimento que nos leva a pregar a mensagem do Evangelho, ela nasce do mover do Espírito no nosso coração. Só pode haver missões, só pode haver pregação, só pode haver testemunho, só pode haver a pregação da mensagem quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo. Porque senão, nós somos temerosos, nós somos covardes, nós temos vergonha, nós ficamos escondidos. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há nada que nos segura, não há nada que cale os nossos lábios para falar aos vizinhos da maravilha que Jesus fez na nossa vida. Somente podemos falar daquilo que ouvimos e vimos. E somente uma pessoa que prova da salvação de Cristo Jesus e do enchimento do Espírito é que tem esse mover para fora, no sentido de pregar a mensagem do Evangelho. Queridos, nós precisamos mais do que nunca do mover do Espírito Santo para que a mensagem seja pregada com mais urgência. Não estou falando só nós aqui. De um modo geral, nós estamos precisando do mover do Espírito Santo. Amém? Aliás, sempre, todo dia, nós necessitamos do mover do Espírito Santo. É que o mover do Espírito Santo vai resultar em muitas outras coisas. Quando eu falo do mover do Espírito Santo, biblicamente falando, o estar movido pelo Espírito Santo. Porque há muitos erros por aí sobre o mover do Espírito. Mover do Espírito não resulta só em falar em línguas. Falar em línguas foi um sinal, nesse sentido aqui, para impressionar as pessoas de toda nacionalidade que haviam ali. E o falar em línguas pode ser um resultado do mover do Espírito, mas não é o único resultado que Deus quer ao mover o Espírito dele na igreja. Porque depois de falar em línguas, outro mover que aconteceu foi que Pedro se levantou e transmitiu a querigma de Deus, transmitiu a palavra de Deus. Quando há um mover do Espírito Santo na igreja, não há só um derramar de dons para ficar dentro da igreja, não há só um derramar de línguas para nós nos edificarmos. Há um mover que nos leva para fora com o sentido de levar a palavra. Amém? Pedro estava preso ali dentro do cenáculo só orando, e Deus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis minhas. Ele não falou em falar em línguas: e então sereis cheios do poder do Espírito Santo e falem em línguas. Eu não sou contra falar em línguas, mas eu quero dizer que a gente enfatiza tanto as línguas e não enfatiza a querigma de Deus. Quando o mover de Deus está na igreja, os irmãos não aguentam ficar sem testemunhar daquilo que ouviram e daquilo que viram. Quando provam do Espírito de Deus, há um mover da pregação da palavra. Portanto, haver línguas e manifestações de línguas na igreja e não haver a querigma, alguma coisa está errada. Vamos falar muitas línguas, mas vamos pregar muito a palavra. Quando há um mover do Espírito na igreja local, o mover da palavra, ele não só fica no local, mas ele transcende as barreiras culturais. E isso se chama missões. A partir da Betânia, em Autônia, Iporã, Umuarama, Cascavel, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí por diante, mundo afora. A igreja Betânia nasceu debaixo de um mover do Espírito.
aonde Deus encheu o coração de um homem pela pregação do Evangelho. Quando Ted Haggard foi levantado por Deus, ele foi levantado com uma mensagem, a mensagem da cruz que salva os povos. Foi só quando essa mensagem queimou o coração dele, é que ele fez a meta de enviar 40 missionários pelo mundo. Muitos de nós alcançados pela Igreja Betânia. Então, quando há um mover da querigma na igreja, esse mover, ele vai tanto na igreja, tanto na cidade, como também a todos os povos. Queridos, na igreja local, vem por meio do testemunho daquilo que nós temos ouvido e visto. Nós nunca teremos uma ação evangelizadora se nós não formos movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que Jesus disse que a carne é fraca com as suas paixões, e que nós deveríamos orar e jejuar para não cair nas suas tentações. A pessoa mais intencionada em que nós, os crentes da igreja local, saiamos pela nossa cidade dando testemunho do que aconteceu na nossa vida é o Espírito Santo. É Ele. Porque o Espírito Santo veio para isso, para dar testemunho do Pai e do Filho. Hoje, não é o Filho que está na igreja, mas é o Espírito que está na igreja. E o Pai e o Filho estão na igreja por meio do Espírito que está na igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador que estará convosco para sempre. O Espírito da verdade que nos conduziria em toda a verdade. E a verdade de Deus glorifica o seu nome. E quando nós estamos cheios do Espírito e cheios da verdade, o resultado naturalmente tem que ser o testemunho da nossa fé. Mas se tem uma pessoa que está interessada em que nós não demos testemunho da nossa fé, é o diabo e os seus ardis. E se ele puder usar todas e qualquer estratégias para que nós para que nós fiquemos cômodos, para que nós não saiamos a pregar a mensagem, ele vai fazer. Ele pode usar até a tua consciência, dizendo: você é um bom crente, você é comprometido com as coisas da igreja. Onde é que já se viu você sair por aí falando de Jesus? Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos dizendo: Deus, move o nosso coração, a nossa carne é fraca, a nossa carne vai querer comodidade, a nossa carne vai querer sossego. Mas se nós clamarmos, nós vamos dizer: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Esse mover que eu estou desafiando os irmãos a que nós busquemos. Um mover que se manifesta com a querigma de Deus. Um mover que se manifesta com a intrepidez do Espírito Santo. Porque só quem está cheio do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, é que tem coragem para quebrar o espírito da vergonha, da timidez e dizer para uma pessoa: olha, eu conheço um Deus que é todo poderoso, o Deus dos impossíveis, e eu vou orar por você, e eu creio que o meu Deus a quem eu sigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar dessa situação, Ele vai salvar a tua alma, Ele vai te encher de amor, Ele te ama, esse Deus está aqui, e eu vou orar por você agora. Só quem está movido pelo Espírito Santo é que tem essa coragem, essa intrepidez de impor as mãos sobre as pessoas e orar, ou de sentar com as pessoas, abrir a Bíblia e falar do Evangelho. Nós não o fazemos cotidianamente, nós não o fazemos, quem sabe, mensalmente, ou quem sabe anualmente, ou quem sabe nem nunca fizemos. Porque nós precisamos deste mover do Espírito Santo na nossa vida. Esse mover do Espírito Santo, que convence as almas, como no versículo 41 e o 47, do capítulo 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra
foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, eles só... Olha bem, deixa eu ler. Ouvindo eles estas coisas, o que aconteceu? O que aconteceu? Compungiu-se o coração, quebrantou-se o coração, apertou-se o coração, ao ponto deles dizerem o quê? Que faremos? Mas isso só aconteceu, o início da palavra diz, ouvindo aquilo que os apóstolos disseram, não podemos deixar de falar. Só quando nós falamos, as pessoas ouvem. E ao ouvir, quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo, e Ele está movendo a pregação e o testemunho da palavra na sua igreja, ao ouvir, o Espírito Santo agirá sobre a vida das pessoas. Nós temos que crer na ação do Espírito de Deus sobre a vida da igreja. Neste mover que eu estou falando aqui, no mover que nos impulsiona a pregar, no mover que nos impulsiona a testemunhar, no mover que nos tira do nosso sossego, do nosso aquieto, e um mover que nos enche de intrepidez, de coragem, e um mover que enquanto você está falando, o Espírito Santo está agindo, convencendo o coração da pessoa. Você tem que olhar nos olhos das pessoas e dizer, Jesus te ama, Ele está aqui, eu vou orar por você agora. Versículo 47. Louvando a Deus, isso depois que aconteceu os 3.000 convertidos, estava mostrando como a igreja estava, e diz ali, louvando a Deus e contando com uma simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Pedro, dia a dia os que iam sendo salvos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Presta atenção, irmãos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o... Aleluia, quem acrescenta almas é o Senhor. Não é eu que converto as almas. Não é você que converte almas. Não somos nós que convertemos almas. Deus não nos mandou converter almas. Deus não diz que está sobre nós a responsabilidade de converter almas. Deus diz que está sobre nós a unção e o poder para pregar a querigma de Deus. E Ele compungiria os corações. E Ele daria testemunho da sua palavra. Portanto, quando um crente movido pelo Espírito de Deus, ele dá testemunho da sua fé, o testemunho do Espírito Santo está ali, convencendo, dando testemunho ao coração da pessoa de que aquilo que ela está falando é verdade. Não é à toa que poucas pessoas têm se convertido, porque nós estamos falando da mente, nós estamos falando forçadamente, às vezes meio, vai lá na igreja. Mas quando nós falamos do Espírito, o Espírito toca o espírito das pessoas. A mensagem da mente toca a mente, a mensagem do Espírito toca o espírito. Então o Espírito Santo vai sim dar testemunho da palavra que sair da tua boca. Porque tu vais pregar a verdade de Jesus, não a verdade da igreja Betânia, não a tua verdade, mas o testemunho daquilo que tu tens visto e ouvido, daquilo que Deus tem feito na tua vida. Amados, esse mover, a hora que ele começar, então ele pode se concretizar em missões transculturais. Porque no mover desse Espírito, pode ser que ele diga aos líderes e à igreja, separai-me, fulano de tal, para a obra que eu tenho preparado. Mas tem que acontecer o mover do Senhor na igreja. É isso, irmãos, porque o tempo não me permite falar mais. E eu acho que eu já falei aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. O que passar disso é de mim mesmo, né? Então, o mover que estava sobre a vida de Pedro, ao ponto dele dizer, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, era este. Era uma manifestação natural do testemunho da querigma de Deus. Era uma manifestação natural das almas se compungindo ao Senhor e sendo tocadas pelo seu Espírito.
Era uma manifestação da intrepidez na pregação do Evangelho. Era uma manifestação confirmatória de que milagres também estavam acontecendo. Milagres também acontecem quando se prega o Evangelho. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos creem? Nós não temos poder para fazer milagres, mas o Espírito Santo que está no nosso meio, ele liberta, ele faz milagres. Nós não temos que ter medo de pregar sobre isso. Nós não temos que ter medo de pregar. Nós não podemos cair na onda da igreja milagrosa para atrair pessoas, mas nós temos que atrair a pessoa pela palavra, e a palavra salva completamente a vida da pessoa. E por último, era um mover de oração. Era um mover de oração. Não pode haver missão sem oração. Não haverá testemunho da palavra sem oração. Se você falar com Deus, Deus vai começar a falar com você. E uma das coisas que eu tenho certeza que Ele vai falar é: meu filho, fala das coisas que tem visto e ouvido. Mas eu não sei, eu encherei a tua boca. Depois de Pedro ser solto e João, eles contaram aos irmãos o que havia acontecido. E os irmãos deram glórias a Deus por tudo que Deus tinha feito neles e continuaram orando assim: agora, Senhor, versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É isso que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos orar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, para que Deus mova o coração da igreja Betânia num avivamento missionário, num avivamento de evangelismo. Ore para que o Senhor unja a voz daqueles que pregam aqui nesse lugar, para que quando as pessoas entrarem, as suas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Ore para que cada irmão seja tomado pelo Espírito a dar testemunho da sua fé. Jovens, diz a Bíblia, vós sois fortes, porque o Espírito de Deus está em vós. Pais, diz João, eu vos escrevi porque vós conheceis aquele que é desde o princípio. Deem testemunho da sua fé. Comece a orar e diga: Deus, aviva meu coração. Mais do que falar em muitas línguas, eu quero falar do teu amor. Deus, me dá sensibilidade para perceber quando uma pessoa está pronta ao meu lado e eu possa entregar um folheto, eu possa fazer um convite. Ore. Abra a tua boca e ore. Não ore com a mente. Não ore com a mente. Ore com a sua boca, com a sua voz. Há poder nas suas palavras. Satanás tem que ouvir isso nessa noite. Aleluia! Deus tem que ouvir isso nessa noite. Os anjos querem ouvir isso nesta noite. O Espírito Santo quer ouvir isso nesta noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. E guia-nos, Pai, para dar testemunho daquilo que temos provado de Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque enquanto pessoas estão sofrendo por pegar o Evangelho, nós aqui temos toda a liberdade de falar, de dizer. Espírito Santo, convence o nosso coração de que a partir da nossa disposição o Senhor opera. Quem sabe muitos de nós não nos sentimos com a vida em ordem.
Quem sabe muitos de nós não nos sentimos com a nossa vida em ordem para falar, para pregar. Começa a mover o nosso coração a uma profunda santificação ao Senhor. E o arrependimento, ele comece nesta noite na nossa vida. Queremos ver a tua igreja provando de um mover puro, cristalino. Pai, e quando o teu povo estiver pela cidade de Autônia espalhado, falando, testemunhando, visitando, eu te peço em nome de Jesus, confirma essa palavra. Confirma essa palavra. Que aos irmãos estarem orando, meu Senhor, o poder do teu Espírito esteja agindo. Que almas venham ser convencidas. Que almas venham ser libertas da escravidão. Faça isso, Jesus. Que todo visitante que entrar por aquela porta nesta igreja, ele prove das doces misericórdias do Senhor. E que o seu coração diga: esse lugar tem o Espírito de Deus. Mova esses jovens, Pai. Faz um avivamento no meio dessa juventude, Senhor. Tem muitos lugares no banco desta igreja. Dê intrepidez aos seus corações para testemunhar aos seus colegas. Livra-os do mal, livra-os de pecar contra ti, livra-os do caminho iníquo. Abençoa os líderes dessa igreja, os líderes de grupos familiares, o ministério, os irmãos do louvor. Abençoe todas as famílias, Senhor. Oh, meu Deus, nós ainda não vimos o que tu estás por fazer. Abençoa aqueles pastores ali na Índia, meu Senhor, que estão sendo mortos, Senhor. Enche os seus corações de consolo. Aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, aqueles irmãos que têm as suas casas queimadas e os seus filhos estão diante no cano das armas, sendo ameaçados de morte. Oh, meu Deus, eu não sei o que dizer, mas nós oramos para que tu abençoe aqueles irmãos. Quantos estão sofrendo agora, Senhor? Imagina a dor daqueles que perderam suas famílias, queimados vivos por pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão ali na África, enfrentando bruxarias, feitiçarias, oposições espirituais. Encha-os do teu Espírito Santo, Jesus. Supra as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A igreja pode dizer amém? Graças a Deus. Pode sentar, irmãos.